Pouco teremos a nossa assembleia, mas nós queremos compartilhar da palavra de Deus nessa hora. Nós queremos aprender mais um pouquinho do Senhor nesta manhã. Durante esse mês de junho, a nossa proposta é aprendendo com a igreja primitiva. Esse é o nosso tema dos domingos pela manhã. Estamos voltando nossos olhos para a igreja de Atos, a nossa igreja primitiva, e queremos aprender com ela algumas questões práticas para a nossa vida. Semana passada nós aprendemos sobre oração e vimos que a oração na igreja primitiva não era apenas um evento. Na igreja primitiva a oração era um estilo de vida, era um estilo de vida que nós tínhamos na igreja primitiva. E vimos, irmãos, que há uma necessidade, uma urgência nesse tempo presente de nós orarmos mais, de nós buscarmos mais da palavra de Deus, de nós aprendermos mais, de estarmos mais em comunhão com o Senhor através da oração. Porque a oração, irmãos, é um diálogo. Você conversa com Deus, você fala com Ele e Ele fala com você através da oração. Para hoje, nós queremos falar sobre aprendendo com a igreja primitiva a evangelizar. Porque nós temos uma missão, nosso tema não é esse, uma missão. O ide de Jesus é para todo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Esse é o ide de Jesus para nós. E nós precisamos olhar para a igreja primitiva, a gente precisa aprender com a igreja primitiva a evangelizar, porque essa é uma marca da igreja primitiva. E eu quero ler Atos capítulo 8, a partir do verso 26, na versão NVI, Otávio, nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Mesmo assentado como os irmãos estão, nós iremos fazer uma leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho.
Otávio, consegue colocar o 37? A gente pulou o 37 ali, por uma questão tecnológica aí. Cadê o 37? Então muda a versão aí que tem o 37, entendeu? O 37 está apagado. Isso. Vamos juntos então, irmãos? Filipe diz: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. E eu convido você a orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, obrigado por esta manhã e por estarmos na tua casa e por fazermos parte da família de Deus. Obrigado pelos cânticos que já podemos entoar. Obrigado pelas orações que já podemos colocar diante do Senhor. E agora, Senhor, de maneira especial, pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra. Queremos olhar para a igreja primitiva e queremos aprender com aqueles irmãos, porque nesse tempo presente queremos ser uma igreja também de referência, de relevância e que possa impactar todo esse mundo. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, o Evangelho, como nós sabemos, Paulo escreve aos Romanos, é o poder de Deus, é a dunamis, a dinamite de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho, e esse Evangelho um dia já nos alcançou. A mensagem da palavra de Deus um dia já chegou até nós. E essa mensagem, irmãos, precisa ser compartilhada. Essa mensagem precisa dar prosseguimento a ela. Ela precisa continuar sendo pregada, sendo proclamada, sendo anunciada. E nesse tempo presente, nós somos, irmãos, os mensageiros de Deus para compartilharmos e levarmos essa palavra, a mensagem de salvação do Senhor. E nós temos essa necessidade de sermos pregadores da palavra de Deus. Quando nós olhamos a igreja primitiva, irmãos, quando nós olhamos Atos até o capítulo 7, era uma igreja muito judaica ainda. Mas algo mudou aquela igreja. E os irmãos estudaram hoje pela manhã. Que foi o quê? Foi a morte de Estevão. A partir do momento que Estevão morreu, aqueles irmãos, eles começaram, na verdade, a se espalhar, porque houve uma grande perseguição. E por causa dessa perseguição, o Evangelho começou a ser pregado em tudo quanto é lugar, começou a ser anunciado, começou a ser divulgado, e por causa disso, a igreja começa a crescer, a igreja começa a multiplicar. Nesse tempo presente, irmãos, nós também precisamos anunciar a palavra de Deus. Atos, no capítulo 8, no verso 4, ele diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Por onde quer que fossem, irmãos, eles estavam pregando o Evangelho. E a minha pergunta para nós que estamos aqui nessa manhã, que fazemos parte da igreja de Deus, se nós temos pregado o Evangelho. E eu quero dizer, irmãos, que pregar o Evangelho, a primeira coisa para nós anunciarmos o Evangelho é através da nossa vida. Muito antes de ser, irmãos, através de nossas palavras, a nossa vida é que proclama as boas novas de salvação. Não adiantaria nada, irmãos, você saber toda essa Bíblia de cor, conhecer todos os textos sagrados e não viver nada disso. Não adiantaria nada você ter um discurso muito bom, mas se a sua vida não refletir o que está na palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, anunciar e proclamar as boas novas de salvação. Hoje pela manhã, irmãos, compartilhei um texto com os irmãos aqui mesmo desse livro de Atos. E eu disse, irmãos, que os campos estão preparados. A seara está pronta. E nós precisamos de ceifeiros, precisamos de trabalhadores para a obra de Cristo. E esses trabalhadores, irmãos, sou eu e você. É cada um de nós, na verdade, que somos esses ceifeiros, que somos esses trabalhadores da seara do Senhor. E eu pergunto a você, né, o que é evangelizar? Evangelizar, irmãos, nada mais é do que anunciar o Evangelho.
de falar de Jesus, de levar a todas as pessoas. E é exatamente o que nós vemos nessa história que é muito conhecida, de Filipe, a partir do verso 26 que nós acabamos de ler. Eu não sei se você se lembra anteriormente, mas Filipe, irmãos, é um dos diáconos, junto com Estevão, que também era um dos diáconos. E ele começou a pregar o evangelho em Samaria. E lá, irmãos, multidões estavam ouvindo o evangelho. O verso 6 do capítulo 8 fala sobre isso, que multidões vinham para ver Filipe pregando, porque sinais e maravilhas, a multidão ouviu Filipe. Muitas pessoas. Mas de repente, irmãos, Deus tira Filipe de Samaria e o leva para um deserto. Isso nos chama muita atenção, irmãos, porque Filipe estava falando para muita gente, muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas estavam entregando sua vida, mas Deus tirou ele lá daquela cidade, vamos chamar assim, do meio de toda aquela multidão, e levou ele para um deserto para pregar para quantas pessoas? Para uma, para o eunuco. E eu fico a pensar sobre isso, irmãos, dois aspectos, que o que Deus faz às vezes é diferente daquilo que nós estamos pensando. Às vezes, na nossa visão humana, vamos falar, Filipe continuar pregando em Samaria parece muito mais proveitoso. Mas a questão, irmãos, que para Deus uma vida vale muito. Uma vida para Deus tem muito valor. Uma vida para Deus tem um valor inestimável, que nós nem temos noção. Então, para nós, uma vida também precisa ter muito valor também. Para nós é importante cada vida. Essa semana, né, o irmão Adriano, o irmão José Jorge, outros irmãos estavam ali no Paraná, participando da construção de um templo numa aldeia indígena. Logo mais à noite ele vai dar um relatório, vai nos contar um pouquinho dessa experiência, dessa semana, como foi ali. Aquelas pessoas que estão lá naquela comunidade isolada, irmãos, que vivem de maneira diferente da nossa. Adriano já falou ontem um pouquinho comigo, né, Adriano? Eles vivem de maneira diferente, o estilo de vida deles, mas todos eles são importantes para o Senhor. Cada um deles é importante para o Senhor. Você é importante para Deus. E aquelas pessoas, cada um, onde houver uma pessoa, há importância. Cada vida, irmãos, que nós formos buscar e lutar por elas, é importante. Nós não podemos abrir mãos de nenhuma vida. Nós precisamos lutar por cada uma delas. Nós precisamos anunciar e pregar o evangelho. E quando nós vamos vendo esse texto do eunuco, que é um texto bem conhecido, e eu vou só contando um pouquinho dele aqui, compartilhando nessa manhã, nós vemos, irmãos, que Filipe foi levado para o deserto, mas Deus tinha um plano. Porque a história nos diz que muito provavelmente aquele eunuco anunciou o evangelho depois lá na Etiópia. Através daquela única vida que foi alcançada, depois muitas outras vidas foram abençoadas pelo reino de Deus também. Então a gente precisa entender, irmãos, que a obra missionária, que evangelismo, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não somos nós que temos que determinar o que vai acontecer. Lembremos de Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito falou, não, vá para a Europa, passa a Macedônia. Ele tinha outro propósito. E a grande questão hoje, irmãos, é nós termos a sensibilidade do que Deus está querendo nesse tempo presente. O que Deus está querendo fazer nesse junho de 2024, através da nossa vida, aqui na nossa cidade, aonde for que seja que Deus nos levar. O que Deus deseja fazer nesse tempo presente, através da minha vida e através da sua vida. Eu não sei se você tem orado sobre isso, eu não sei se você tem pensado sobre isso, mas o que Deus quer fazer através de nós nesse momento que nós estamos vivendo na história. O que Deus deseja fazer através de mim e de você, para que outras vidas sejam impactadas, transformadas e mudadas pelo poder do Evangelho. Irmãos, hoje nós somos os missionários, porque às vezes nós identificamos o missionário, aquele que está lá no campo longe, irmãos. Mas cada crente é um missionário. Cada crente, irmãos, tem o Espírito Santo de Deus nele. Então ele precisa ser um propagador das novas do Evangelho. Ele precisa ser um divulgador, um anunciador da palavra de Deus. E o texto, irmãos, que nós vimos aqui, Filipe chegou. Aquele eunuco, irmãos, estava lendo um livro da palavra de Deus, estava lendo o profeta Isaías. E é interessante, irmãos, que isso já rompe muitas barreiras. Porque lá no Antigo Testamento, o eunuco, por mais que ele... Primeiro que ele era um estrangeiro, não era judeu. Então ele já
não fazia parte do povo de Israel, mas ele poderia se transformar num prosélito e, consequentemente, poderia cultuar o Senhor. Mas por ser eunuco, ele não podia, ele não tinha essa permissão. Então, isso aqui já quebra esse paradigma que para Deus todo mundo é importante. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, irmãos, e vemos o estado que ela se encontra, ou aquilo que ela fez ou deixou de fazer, ou nós olhamos para a vida dessa pessoa e achamos que essa pessoa já não tem alternativa. E de fato não tem, enquanto ela não se encontrar com Jesus. Mas Deus pode transformar, pode mudar a vida de qualquer pessoa, e Ele não faz distinção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Nós às vezes fazemos, irmãos. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós fazemos uma certa acepção. Humanamente fazemos isso às vezes. Por outro lado, às vezes até preocupado com algumas situações que o mundo vive, com a realidade que nós nos encontramos. Às vezes ficamos até preocupados de chegar, de se aproximar de alguns grupos, de algumas pessoas. Mas nós precisamos entender que para Deus não tem acepção de pessoas. Jesus morreu naquela cruz por causa de todos nós, inclusive daqueles que nós olhamos que são marginalizados da sociedade, que não teriam direito a coisa alguma, mas através do poder do Evangelho eles podem ser mudados e podem ser transformados. Então já quebra esse paradigma, porque Filipe chega até ele. Ele estava lendo o profeta Isaías, e Filipe perguntou o quê? Entendes tu o que lês? E ele falou o quê? Como posso entender se ninguém o quê? Me explicar. Então Filipe, pegando daquela passagem que falava de Jesus Cristo, anunciou o Evangelho. E aquele, como acabamos de ver ali, aquele eunuco, irmãos, ele creu que Jesus era Senhor e Salvador. E se ele creu, ele poderia ser o quê? Batizado. E tinha água. O texto diz, irmãos, que eles desceram até a água. Dá a ideia o quê? Que eles entraram na água. Porque diz que eles desceram até a água. Eles não pegaram a água, mas eles desceram até a água. Então dá uma ideia o quê? Que eles entraram ali num riacho, num valão, não sei o que tinha, mas eles entraram. E aquele eunuco foi batizado. E ele seguiu o seu caminho. E Filipe seguiu o seu caminho. Nós não temos mais notícias daquele eunuco. Não tem nenhum registro depois, posterior, registrados na Bíblia. Mas alguns historiadores dizem isso, que provavelmente ele pregou o Evangelho na Etiópia. Ele fez uma grande diferença no seu país, porque ele era uma pessoa importante. Era como se fosse o ministro de finanças daquela região. Então ele era uma pessoa importante, influente, e ele fez essa influência pregando o Evangelho. E não somente isso, irmãos, Filipe continuou o seu ministério. Eu não sei se você já reparou, mas em Atos 20 anos depois, quando Paulo chega a Cesareia, lá ele se encontra com esse mesmo Filipe, que continuava pregando o Evangelho, inclusive com as suas filhas, que pregavam o Evangelho também. Lá estava ele, 20 anos depois, continuava pregando e anunciando as boas novas de salvação. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que há uma necessidade das pessoas conhecerem o Evangelho, e que tem essa missão e essa responsabilidade de levar a cada uma dessas pessoas. São quem? Somos nós. Somos eu e você, que nessa manhã estamos sendo chamados para propagarmos esse Evangelho, para levarmos o Evangelho a toda criatura, para anunciarmos o reino de Deus. E o propósito do Evangelho, realmente, irmãos, a proposta da evangelização é levar as pessoas a oportunidade de conhecerem Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos responsáveis pela conversão de ninguém. Quem converte é quem? É o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é anunciar, o nosso papel é ensinar, o nosso papel é multiplicar. Mas quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo é quem? É o Espírito Santo de Deus. Filipe não tinha nenhum papel de converter o eunuco. Ele estava ali para explicar o Evangelho, para anunciar de maneira fidedigna e clara, para que ele pudesse entender e tomar uma decisão. E assim foi feito. E nesse tempo presente não mudou nada em relação a isso. Nós continuamos com essa mesma responsabilidade em relação a tudo isso, em relação a todos esses aspectos. E eu queria, nessa breve reflexão dessa manhã, que você levasse algumas coisas com você nessa manhã. Primeiro, somos responsáveis pela evangelização. Às vezes, irmão, nós achamos que o responsável pela evangelização é o pastor. Às vezes achamos que é o Ministério de Missões, que é o evangelismo. Mas eu quero dizer que responsável pela evangelização é cada um que entregou sua vida para Jesus. Todos nós somos responsáveis pelo trabalho de evangelização. Segundo, nós temos, irmãos, que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado.
Nós temos, irmãos, recebido oportunidades de falar de Jesus. E a grande questão é, nós temos aproveitado essas oportunidades? Nós precisamos, irmãos, aproveitar cada uma dessas oportunidades que tem Deus nos dado. Mas talvez você possa estar pensando, pastor, mas isso é muito difícil. Eu não tenho o dom de falar, eu tenho dificuldade às vezes de me expressar, eu tenho dificuldade às vezes de guardar os textos bíblicos, de memorizar tudo isso. Mas eu quero dizer, irmãos, quem capacita cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. Recebereis, o Espírito Santo, recebereis ali o Espírito Santo e ser-me-eis, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a minha pergunta é o que? O seguinte, onde é os confins da terra, irmãos? Se você for pensar em quando eles estavam escrevendo lá, os confins da terra onde nós estamos hoje, porque Jerusalém está lá, Judeia está lá, Samaria está lá, e nós aqui estamos aonde? Nos confins hoje. Nós estamos nesses confins. Se a gente for pensar no aspecto de quando estava acontecendo, aqui eram os confins da terra. Então, irmãos, nosso primeiro campo missionário é por aqui mesmo. É por aqui que nós começamos. O nosso primeiro lugar é esse. Inclusive, no sábado, dia 29 à tarde, a gente quer fazer uma ação missionária pelo bairro. Nós queremos convocar toda a igreja para isso. Hoje o Ministério de Missões vai se reunir, traçar algumas coisas e vamos compartilhar. Mas já comece orando por isso, já comece colocando diante de Deus, porque no dia 29 à tarde nós vamos fazer esse grande movimento aí pelo nosso bairro. Então, irmãos, saiba que o poder que nos capacita vem do Espírito Santo de Deus. Claro que eu posso estudar, claro que eu posso me preparar, claro que eu posso fazer curso, e inclusive vai ter um curso de evangelismo agora na Abacef. Serão 4 encontros, e o encerramento vai ser aqui em nossa igreja. Nós vamos até daqui a pouco homologar na Assembleia. Eles pediram para o encerramento isso aqui, nós vamos ter esse curso de evangelismo. Vai ser 3 encontros online e 1 no presencial. Então nós vamos ter essa oportunidade de falar e de aprender um pouquinho sobre isso. Mas nós precisamos nos envolver com a obra missionária, com o evangelismo. E o alvo, irmãos, nosso da evangelização são todas as pessoas. Não são apenas algumas. Não é apenas um grupo. Mas o alvo, irmãos, são todas as pessoas. Aonde houver uma que seja, que ainda não conhece do evangelho, nós queremos levar o evangelho até essa pessoa, para que ela possa conhecer também. E nós precisamos, irmãos, nos preocupar com isso. Nós precisamos ter amor por essas almas perdidas. Tem uma pergunta, irmãos, que nós não fazemos, mas nós deveríamos fazer. Quando nos encontramos uns com os outros, normalmente nós perguntamos: como você está? Está tudo bem? Como é que está a sua saúde? Eu diria, irmãos, que nós deveríamos perguntar para a pessoa o seguinte: como está a sua alma? Acho que era uma pergunta, irmãos, que nós deveríamos fazer talvez mais um para os outros. Como é que está a sua alma? A pessoa talvez vai tomar até um susto em relação a isso, Pois, às vezes alguns nem gostam de falar de alma, você tem até medo, às vezes, de falar de alma. Mas talvez tivéssemos que perguntar isso, irmão: como está a sua alma? No intuito de levar o quê? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento? Porque nós perguntamos, irmãos, às vezes de tudo. Sabemos todas as informações, mas não perguntamos como é que está a alma da pessoa. E a alma é o mais importante, irmãos. Então talvez nós vamos ter que, quando nos encontrarmos, perguntar mais sobre isso. Como é que vai a sua alma? Porque as outras coisas, irmãos, são passageiras, vão ficar por aqui. Um dia vai cessar tudo isso, todos os problemas, todas as dificuldades, mas a nossa alma volta para o Senhor. A Bíblia nos diz isso, nos ensina isso. Então deve ser a nossa maior fonte de preocupação o quê? A nossa alma. Então precisamos pensar sobre isso, como é que vai a sua alma? E se a alma estiver bem, irmãos, nós podemos caminhar com tranquilidade, que as outras coisas, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai cuidar. Então nessa manhã, guarde isso, irmãos, você é responsável pela obra de evangelização. Sem exceção, todos nós somos responsáveis. Não desperdice as oportunidades que Deus tem lhe dado. Saiba que o poder para evangelizar não vem de nós, não vem dos cursos, não vem da academia, mas vem do Espírito Santo de Deus. E saiba que todas as pessoas são importantes. Nós precisamos buscar a evangelização de cada uma delas. Como eu disse, nós buscamos a evangelização, não é a conversão. Porque a conversão vai ser obra do Espírito Santo de Deus, vai ser Ele com Deus, é uma obra individual. Nós não temos essa responsabilidade. O nosso papel é o quê? Anunciar as boas novas de salvação.
E a nossa oração nesta manhã é que Deus nos ajude, irmãos, a sermos evangelistas. Que Deus nos ajude a sermos missionários. Que Deus nos ajude a sermos propagadores do Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a anunciarmos as boas novas de salvação. Amém, irmãos? Amém. Eu convido você a orarmos nessa hora. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, nós estamos em Tua presença, e nós queremos aprender mais da Tua palavra. Nós queremos viver mais em conformidade com o Teu Evangelho. Nós queremos aprender mais com a igreja primitiva. Nós queremos viver mais, Senhor, para a Tua glória e cumprir a nossa missão. Ajude-nos, Senhor, a sermos servos e servas fiéis. Ajude-nos, Senhor, a sermos missionários, evangelistas, aonde nós estivermos, e anunciarmos o Evangelho, que é o poder de Deus. Ajude-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho, porque nós não queremos anunciar apenas de boca, mas nós queremos, Senhor, viver de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos íntegros. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira correta. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira santa, que agrade, que louve e que glorifique o nome do Senhor. Nesta manhã, Senhor, nosso pedido é que a nossa igreja seja uma igreja que evangelize, que busque almas, que ame e busque aqueles que estão perdidos, e que anuncie as Tuas boas novas de salvação, e que através da minha vida e da vida de cada um de nós, o Teu reino seja engrandecido, almas sejam acrescentadas à família do Senhor. Mas nós rogamos nessa manhã também por aqueles que estão nos visitando, que o Senhor possa levar alegria ao coração de cada um deles, que o Senhor possa dar o desejo de eles aprenderem mais da Tua palavra, que o Senhor possa dar o desejo de eles estarem mais na Tua casa, e que o Senhor possa ajudar cada um deles a compreenderem a verdade do Evangelho e a reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado, Senhor, até aqui nesta manhã, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continue a dirigir a Tua igreja agora, que vai entrar em assembleia. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos guie conforme o Teu querer. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.